Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos aqui com a nossa aula 21.1. Vamos agora entrar em um outro tempo verbal. Nós vamos ver agora sobre o past perfect. Vamos sair da seara da questão do presente perfeito contínuos, e agora a gente vai para o passado perfeito. Vamos entender um pouco mais sobre ele? Let's begin! Olha aí, vamos começar, né? Aula 21.1 com a teacher Patrícia Richer, It's a Pleasure, e o nosso intérprete Vitor, Welcome Vitor. E aí, o título da aula é esse aqui, ó. O título da aula, ele fala sobre, você vai entender um pouco mais porque a gente vai contextualizar com uma situação que tem tudo a ver com isso aqui, fora que sua também tem a ver com o nosso passado perfeito, que é o tema da aula de hoje. Então, we had been through terrible times é uma estrutura que está no passado perfeito. Você já vai entender um pouco mais de como você vai fazer ele. E eu posso traduzir essa frase para passamos por terríveis momentos, né? Vamos trazer times para momentos. Vocês já vão entender por que essa questão de terríveis lá na hora que a gente for contextualizar. E aí, hoje nós vamos ver o passado perfeito nas suas formas afirmativas, negativas e interrogativas, onde a gente sempre vê isso quando falamos de tempos verbais. E as confusing words before e until, que são palavras bem fáceis, isso é uma coisa bem básica. E o before a gente também já viu em uma outra confusing word. Vamos seguir? Antes, toda aula tem uma habilidade e você hoje vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões, ou os vocabulários e expressões gramaticais de um texto in English. Alright? So, let's start it. Vamos lá, let's get started, actually. Vamos começar, olha aí, ó, past perfect tense. Uma foto geralzona do que vai ser seu passado perfeito. O que eu vou pedir para você é o seguinte, a gente já está nos tempos perfeitos há um tempo, certo? Só que agora a gente vai para o passado. Então, muitas coisas que foram ensinadas lá no presente perfeito, você vai ter que, não é que esquecer, mas você tem que entender que agora você está em um outro tempo verbal. Apesar de ser perfeito, vai ter algumas outras situações diferentes. Como essa aqui, ó, had e o hadn't. Vocês estão acostumados a usar como auxiliar nos tempos perfeitos o verbo no presente have e has. Só que agora não vai mais existir os dois, ok? Agora você vai ter que usar o passado desses dois. E adivinha qual é o passado de have e has? É justamente isso aqui que vocês estão vendo. É o had. É o passado do verbo have e has, porque também é um passado irregular. E aí, quando ele vai para o passado, ele passa a ser assim, had. E aí, na negação, nós temos hadn't. A parte boa, quer dizer, não vou falar agora, vou falar já da parte boa disso. Mas o passado perfeito, ele também fala sobre o quê? Duas ações no passado. A gente vai lidar com duas ações e todas elas estão no passado. E aí você ainda vai usar o seu verbo no particípio, o verbo principal no particípio. E aí você sabe que tem os verbos regulares, que vão receber o ED, e os irregulares no particípio, que são diferentes, né? Eles vão mudando de acordo com os verbos. E aí, olha só, nós temos essa pergunta para você. A pergunta é a seguinte: do you think traveling is fun? Você acha que viajar é divertido? Well, I do. I think. Eu acho. Eu, na verdade, I am sure about it. Eu tenho certeza disso. Entretanto, não é muito legal para todas as pessoas. Não o ato de você chegar numa cidade ou num país diferente e você curtir lá, não é isso. Mas o ato de você pegar o meio de transporte para chegar nesse local. Então, nem sempre isso é legal para algumas pessoas. E aí, student, do you think traveling is fun? Vamos lá, nós vamos falar agora dessa questão dos travel traumas. O que é essa questão? São os traumas de viagem. Só que não é o trauma de
você está curtindo lá. Tem também esses traumas de você estar curtindo no local, acontecer alguma coisa, você perder algum documento, entre aspas. Mas também tem os traumas de você viajar, o ato de você pegar o meio de transporte e viajar como avião. Tem muita gente que tem problema, né, de na hora de pegar o avião, passa mal, fica enjoado, também no navio, tem seasick, nós chamamos de seasick, quem fica com dificuldade ao navegar no navio. E aí, falando em navio, que nós chamamos em inglês de ship, o que vai acontecer aqui? A gente vai ler uma situação para vocês que aconteceu fictício, obviamente. E aí vocês vão acompanhando na leitura em inglês e na tradução, ok? Vamos lá. A cruise ship was sailing back to New York after a cruise around the Caribbean islands. O que aconteceu aqui? Um cruzeiro, um navio, né, que faz cruzeiro, estava navegando de volta, back to New York, de volta a Nova York, depois, after, que eles tiveram essa viagem, né, fizeram essa viagem ao redor do Caribe, das ilhas caribenhas. Ai, que tudo, né, eu gostaria. The ship's officers were alarmed when a woman told them that she couldn't find her husband. O que aconteceu aí? Os oficiais do navio foram alertados quando uma mulher disse a eles que ela não conseguia achar, find, o marido dela, her husband. Eita, como é que alguém se perde no navio, né? Não tem como se perder no navio. Você está cercado de mar, ou você está dentro do navio, ou você caiu na água. O que aconteceu? Vamos lá. After searching the ship, depois de procurarem lá no navio, they decided, aqui está em vermelho, presta bem atenção, they decided, eles decidiram. O que eles decidiram? They decided that he had fallen overboard. O que significa isso? Agora sim, nós temos nessa parte aqui a questão do passado perfeito, que na verdade está aqui, e temos uma outra ação no passado que veio no passado simples. Então, olha só, eles decidiram que ele tinha caído para fora do navio. Ou seja, né? Que medo! A pessoa você cair para fora do navio, no meio do oceano, eu morro de medo. Sei nadar, mas só de pensar nisso, penso no tubarão, no shark attack, eu penso no ataque de tubarão, eu fico nervosa. Então, olha o que acontece. He had fallen overboard. Ele tinha caído do navio. E aí vamos seguir com a história. Tá emocionante, olha aquele sendo resgatado. E aí fala o seguinte: they turned the ship around. Eles voltaram com o navio, deram a volta, and started to look for him. E começaram a procurar por ele. To everyone's amazement, para o espanto de todo mundo, they found the man alive. Olha aí, eles encontraram, they found the man alive, swimming in the ocean, nadando no oceano, 18 hours after he had fallen off the ship. Olha aí, ele estava nadando no oceano 18 hours, 18 horas, vou enfatizar que é 18, 18 hours, que ele tinha caído ou havia caído do navio. Gente, realmente, essa história fictícia é muito doida, né? Porque 18 horas nadando no meio do oceano. E aí, entenderam o que aconteceu lá naquela situação, quando eu disse que tinha duas questões do passado? Aquilo ali cheira ao passado perfeito e é mesmo. O que fala o passado perfeito? São duas situações que aconteceram no passado. É como se fosse o passado do passado. Entenderam? Ficou complicado? Mas olha aí, ó, vamos ver as situações divididas aqui. After searching the ship, depois que procuraram no navio,
pelo husband da pessoa que comentou que tinha sumido. They decided. Aí que você tem que prestar atenção nessa frase. They decided that he had fallen overboard. Então, a situação número 1 é a seguinte. Não depois que eles procuraram o navio. A situação é essa aqui, ó. He had fallen overboard. Ele tinha caído do navio. E a situation number 2, they decided. Eles decidiram. Por quê? O que aconteceu primeiro? O que eles decidiram ou a pessoa que caiu do navio? A pessoa que caiu do navio foi a primeira situação. Foi lá mais atrás, lá no passadão mesmo. Aí, a hora que eles decidiram é quando eles já sabiam, né, que ele tinha caído do navio. Tinham entendido, já que não tinha encontrado ele lá dentro do navio. Então, o cara só pode ter caído. Então, são duas situações. E agora você, aluno, consegue me dizer a diferença de estrutura gramatical das duas situações? A primeira, aparentemente, parece ser algo novo para vocês, né? Had fallen, had fallen. Agora, a segunda, com o sujeito e depois só um verbo no passado, porque vocês já sabem, de tanto que eu falo, quando chega a ver esse ED no final de um verbo, é porque ele está no passado, só que ele pode ser dois tipos. Ele pode ser o passado simples ou o particípio passado, porque o regular ele tem ED para todas essas duas situações. Só que aqui não é passado perfeito, aqui não é. Por quê? Porque não tem o auxiliar. O auxiliar do passado perfeito é esse aqui, ó, had. E aí ele vem antes do verbo principal, que aqui no caso, no exemplo, é um verbo irregular, fallen, certo? E aqui não, aqui essa frase nós temos ela no passado simples. Então, para vocês entenderem mais, a situação acontece mais ou menos assim. A primeira situação, o que aconteceu primeiro, passado mais passado, esse passado vai ser o meu passado perfeito. Aí a situação 2, que é o segundo passado, que é aquela coisa que aconteceu depois do primeiro passado, mas ainda é passado, você está entendendo? Esta situação ela vai vir no passado simples. A sua frase tem que vir conjugada no passado simples. Ficou um pouco confuso? Então vamos lá entender um pouco mais. Olha aí, essa situação agora. They found the man alive. Eles acharam o homem vivo. Swimming in the ocean, nadando no oceano, 18 hours after he had fallen off the ship. Situation number 1, he had fallen off the ship. E aí eu tenho uma situação de que ele tinha caído no navio, pelo meu passado perfeito, auxiliar do passado perfeito, e o fallen, que é o meu verbo participio passado. A situation number 2, they found the man alive. They found, aqui está a situação. O verbo principal dessa frase é o found, que é o passado, tá? Do verbo to find, que é encontrar, achar, tudo bem? Aí esse passado aí, ele está no passado simples, não no particípio passado. Eles encontraram o homem com vida, swimming in the ocean, nadando no oceano. Então, essa situação de número 2, ela aconteceu depois e por isso que ela veio no passado simples. E a situação de número 1, ela veio antes. Só que o detalhe, não significa que eu preciso colocar na hora de falar uma informação sobre dois passados que aconteceram, não significa que eu preciso falar primeiro a situação que vem o passado perfeito. Não, eu posso muito bem fazer o contrário, porque aqui a ordem dos fatores não altera o produto, nada a ver. A situação 2 pode ser mencionada antes da situação 1, que não tem problema nenhum. A gente vai ver exemplos assim. Vamos lá? Olha aí, como eu falei para vocês, o passado perfeito, ele é usado para indicar entre vários eventos no passado o que aconteceu primeiro. Porque aí eu só tenho dois eventos.
Às vezes você tem vários eventos e você quer organizar isso para ficar bonitinho na hora de montar uma frase, escrever o texto. E aí você precisa do passado perfeito para fazer isso de forma bem bacana. E aí eu tenho aí, ó, past, passado, present, presente, future, futuro. Então, aqui no passado, eu tenho aqui duas situações. Eu posso ter mais de duas, tá? Eu posso ter 3, 4, 5, não tem problema. Então, quando eu uso he had fallen overboard, significa o quê? Ele tinha caído do navio, they decided, eles decidiram. Tá entendendo? Então, assim, ele tinha caído, ele havia caído, vai ser assim a nossa tradução passado perfeito. Lembrando que eu falei o caído, porque a ação aqui é o caído, é de cair, tá? Só que eu poderia mudar, obviamente, o meu verbo para outro verbo, dependendo da frase que eu for usar. Não se prenda só a esse verbo, por favor. Então, vamos seguir? A estrutura é simples. Estrutura muito parecida com o presente perfeito na questão do verbo ainda permanecer no particípio passado, o verbo principal. Entretanto, você vai agora usar o verbo had. A notícia boa que eu havia falado para vocês lá no início do slide é que o verbo had, que é o passado do verbo have, assim como o verbo has, que não está aqui, mas é a mesma coisa do verbo have, o had, ele é ele e somente ele. Você não tem uma mudança na terceira pessoa do singular. Você vai usar o had com todos os pronomes pessoais, você vai usar o had com qualquer nome que for o seu sujeito. Pode ser Patrícia had, Vitor had, we had, my mom had. Tem aí plural, singular, não importa. Entenderam isso? Então aí a gente tem uma frase que eu traduzi para vocês assim. We had been through terrible times. O had, auxiliar, o been, que é o que? O verbo principal, que aí passamos por momentos difíceis, terríveis. We had been through terrible times. Aí vamos ver agora sobre a forma afirmativa. Como fazemos frases? Então, da mesma forma do presente perfeito, só vai trocar, né, o had, obviamente. E aí eu tenho também outras questões que eu não uso no presente perfeito também, para deixar claro, tá? Tem suas diferenças, mas eu tô falando de estrutura e não de uso, ok? Então, olha aí, ó. When I arrived at my final destination, they had lost my baggage. Gente, isso é chato, ó. Olha só, imagina só que situação é essa. Você consegue imaginar o que eu falei aí? Olha para a imagem. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui a palavra bagagem, você consegue imaginar que é bagagem, você vê também a imagem aqui de bagagem. O que poderia acontecer numa viagem que tem muita chance de acontecer quando você viaja e aí a sua mala está despachada? O que acontece? Pode acontecer de alguém perder a sua mala, a companhia perder a sua mala ir para outro destino, né? Vocês com certeza pensaram nisso e é realmente isso. Então, when I arrived, quando eu cheguei no meu destino final, at my final destination, they had lost. Eles tinham perdido, eles haviam perdido. Eu até comentei com vocês esse lost em algumas aulas aí atrás. Comentei com vocês que é o passado de lose, tá? Então, they had lost my baggage. Eles tinham esquecido tinham perdido a minha bagagem. E isso aconteceu antes de eu chegar no meu destino final, entendeu? Então, essa segunda ação, olha aí, a segunda ação foi a que aconteceu primeiro. E aí, a primeira aqui mencionada foi a que aconteceu por último. Então, vocês veem, não é necessário colocar a ação que aconteceu primeiro no começo da minha frase. Perceberam que a ordem não altera o produto? Muito bem. Não altera o significado aqui no caso, né? Não é exatamente produto. Vamos aí, ó. Outro exemplo de situação de travel traumas, né? Olha aí, ó. When I got to the hotel, my reservation had been canceled. Olha aí, que chato também, uma outra situação chata. E aí você tem as palavras reservation, que você imagina que é o quê? Reserva. Tem aqui hotel, aí você já imagina, é hotel, é reserva, você faz sua inferência.
E aí, canceled, que é o quê? Muito igual cancelar, e você imagina, aconteceu alguma coisa de cancelarem aí a reserva da pessoa. E é isso mesmo, olha aí, ó. When I got to the hotel, quando eu cheguei ao hotel, que foi a situação que aconteceu por último, porque está no passado simples. Então, quando eu cheguei no hotel, qual era a situação que tinha acontecido? My reservation had been canceled. A minha reserva tinha sido cancelada. Olha o verbo to be aqui, que todo mundo fala, não aguento mais, mas ele aparece até no seu presente perfeito, no seu passado perfeito, porque ele é um verbo que vai estar mesmo sendo usado adoidado. Então aí, ó, já lembra que esse é o to be, aí, ó, tinha sido cancelado, do verbo ser, tinha sido cancelado. Muito bem? E aí, galera, let's practice. Vamos praticar o que a gente aprendeu. Olha só essa situation aí, ó. What happened first? Eu quero que você imagine, olha aí para a tela, e quero que você me diga o que aconteceu primeiro. O que aconteceu em primeiro lugar aqui? Temos aí a situação by the time, muito usado, inclusive no passado perfeito, a expressão by the time, que significa quando. Eu posso usar o when, que significa quando. Vou até voltar lá na palavra when, que é essa aqui, ó, when, que significa quando. Assim como eu posso usar também o by the time. By the time I arrived at the party. Eu não vou traduzir. I arrived at the party. My friends had already left. Por que ainda não vou traduzir? Porque eu quero que você imagine aí qual é a situação que aconteceu primeiro. I arrived at the party nessa estrutura aqui. All my friends had already left. Você consegue imaginar o que aconteceu primeiro apenas olhando para a estrutura do verbo, da frase. Então aí você pensou, e aí você já achou a resposta? Tenho certeza que vocês acharam a correta, de acordo com o que eu falei. A correta é a letra B. My friends had already left. Por quê? Porque eu tenho a estrutura aqui do meu verbo auxiliar, had, que é que ele auxilia, né, o meu verbo. E aí eu ainda tenho o meu verbo que não é o already. Não é esse already. Esse already aqui, ele vem, às vezes no final de frases, às vezes no meio da frase, tá? Mas o verbo é esse left aqui. Already é o nosso já também, assim como o ever, o already também significa já. E aí eu vou traduzir já. Então, o left, ele é o verbo principal, que vem do verbo to leave, deixar, partir. Então, a situação é a seguinte. Quando eu cheguei no hotel, ainda estou no hotel. Quando eu cheguei na festa, eu cheguei, não eu tinha chegado. Enfim, eu cheguei na festa, meus amigos ou amigas, enfim, já tinham partido. Ai, que triste. Aí, então, por isso que eu marquei a B, porque a B foi a situação que aconteceu primeiro. E a 2, olha aí. The plane had already taken off when my mother go to the airport. Então, a gente sabe que tem a ver com o aeroporto e tal, mas aqui a tradução não é exatamente o que a gente quer. Opa! Aí, ó, deu um errinho aqui, porque eu senti falta, mas tudo bem, já ajeitei, já tem a resposta aí. Mas eu tenho certeza que vocês já saberiam que essa resposta, sabe por quê? Por causa do had. Viu? Mesmo que você não reconheça o verbo principal, você olhou o had ali, você fala, é essa situação aqui, porque o had, ele vem como auxiliar do meu passado perfeito. Então, é ele com certeza que é a minha frase que veio primeiro, a situação que aconteceu primeiro. Vamos entender qual é a situação? Olha aí, the plane had already taken off. Que isso? A situação, situation number 1. O avião já already tinha decolado é taken off, na verdade, decolado quando minha mãe chegou no aeroporto. Então, ela não pôde se despedir, ou na verdade, ela que ia pegar, é verdade, ela que ia pegar o avião, ou seja, ela perdeu o voo dela. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu já perdi um voo, mas não porque eu cheguei atrasada, foi bem pior. Foi porque eu errei a data. O avião já tinha partido dias antes, eu fui chegar no aeroporto uma semana depois, praticamente. Ou seja, bem pior, não estou mentindo não, falando sério.
E olha aí, nós temos essa situação da letra A. The plane had taken off, é a primeira situação. Ele já tinha decolado. Perceba que eu traduzo o meu passado perfeito com muito mais facilidade do que eu traduzia o meu presente perfeito. Aqui eu sempre falo, havia decolado, tinha decolado, havia partido, tinha partido. É fácil. E aí você percebe que você até traduz ao pé da letra. Claro que naquela frase lá que eu falei, we had been through terrible times, eu falei, passamos por momentos difíceis. Não traduzi exatamente ao pé da letra, porque ali eu precisei fazer essa adaptação ao português que ficou melhor. Já aqui, quando eu falo desse jeito, o avião tinha partido, é aceito de boa aqui no português, a gente já tem essa inclinação a traduzir desse jeito. E aqui nesse caso eu traduzi praticamente, ao pé da letra, tinha partido. Beleza? Olha aí a forma negativa de como faz a questão do past perfect na negação. Simples, fácil, easy, que é o seguinte. Você só precisa colocar o not. Toda vez, fez uma negativa em inglês, sempre lembra. É só acrescentar esse bonitão aqui. Só que aí vem um problema. Aonde é que ele vai ficar? Qual é o lugar dele na minha frase? O lugar dele, a posição dele, o spot dele é justamente do lado do auxiliar. E aí eu tenho aqui, ó, by the time I arrived, the class had... Detalhe que eu nem vi a vírgula, né? By the time I arrived, the class had not started. O que é isso? Quando eu cheguei, as aulas, a aula no caso, a aula não tinha começado. E aí você tem um exemplo agora onde os dois verbos, esse aqui de uma situação e esse de outra situação, inclusive, elas são divididas por vírgula, tá vendo aqui, ó? A situação, aí depois vem outra, aí vírgula e outra situação, tá? Então, as duas situações, elas estão com verbos regulares. O que é isso? Então, você fica, ai meu Deus, as duas estão com ED no final. Mas lembra que existem os verbos no particípio passado que terminam com ED também, que são os regulares. Então, a primeira situação, by the time I arrived, na verdade, é uma situação do passado simples, quando eu cheguei. A situação do passado perfeito é quando você vê o had do lado, tá? Viu had, então essa que é a do particípio passado. A aula não tinha, não esquece do not aqui, não tinha começado. Segunda situation, when I arrived at school to take the test, quando eu cheguei na escola para fazer o teste, eu falando meio que juntei inglês e português, terrível a gente falar inglês e português ao mesmo tempo, às vezes dá um tilt aí na cabeça, ó. The gate, portão, gate é portão, não é porta, é portão, aqueles portões bem, né, grandes, não é exatamente porta. The gate had not been closed, ou seja, o portão não tinha sido fechado. Ainda bem, né, deu tempo de a pessoa entrar para poder fazer a prova dela. E aí, na segunda situação, when I got home, quando eu cheguei em casa, got vem do verbo, é o passado do verbo to get, não é o particípio passado, porque aqui é passado simples. Então, got vem do verbo to get, esse verbo aqui muito usado na língua inglesa, um dos mais... Opa, eu quase cheguei em tu, Vitor, olha aí, ó. Um dos mais usados da língua inglesa, eu vou apagar que tá aqui atrapalhando o Vitor. E aí, o to get, ele tem várias traduções, dependendo do contexto, já comentei isso pra vocês. Aqui eu traduzi para I got home, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. The show had not begun, ou seja, o show não tinha começado. Begun, para quem não está reconhecendo, talvez esse verbo nunca viu, ele vem do verbo to begin. Esse aqui, ó, que eu sempre falo, let's begin, ou seja, vamos começar, tá entendendo? Aí o particípio passado dele é begun e o passado dele é began. Olha aí, ó. Temos esses três verbos, são parecidos? São, muda só o final, né? E eu uso muito esse aqui com vocês. Let's begin, vamos começar. Então, when I got home, the show had not
begun, o show não tinha começado. Olha aí, I had never traveled by boat before this trip. Eu nunca tinha viajado de ônibus, eu também, não, de navio, de barco, na verdade, nem navio, barco, quase não sai meu boat aqui, de barco. E esse by aqui que a gente está usando com BY, nesse caso aqui, para falar de transporte, a gente fala assim, ó, by boat, by boat, de barco, by airplane, de avião, by car, de carro, by bicycle, de bicicleta e assim por diante, nos meios de transportes. Então aqui eu disse que eu nunca tinha viajado by boat before this trip, antes dessa viagem, e aí eu usei o never aqui porque eu quero enfatizar que eu nunca mesmo tinha viajado antes dessa minha experiência dessa viagem. Eu posso usar o not? Posso, mas eu quis usar o never. Então, se eu uso never, que é nunca, eu não vou usar o not na minha frase, tá bom, gente? Não pode dupla negativa em inglês. Aí eu tenho aqui outra situação, uma situação chata, que é a seguinte. He hadn't. O que é esse hadn't aí? É o had mais o not. Você tem a opção também de contrair ele. Você tem a opção de fazer isso com have, lembra? Fica haven't, has, fica hasn't. Aqui no had vai ficar hadn't para todo mundo. He hadn't, que a tradução é ele não tinha, que é a mesma coisa que had not. He hadn't had a car accident until this morning. Ele não tinha tido um acidente de carro até until esta manhã. Muito bem? Para fazer a forma na pergunta do passado perfeito é muito simples, é a mesma coisa, é só você colocar o verbo na frente. Sempre falo, o verbo vai para frente. Qual é o verbo? É o auxiliar. Qual é o auxiliar? É o had, tá? A não ser que venha um pronome interrogativo antes, ou um pronome interrogativo na sua frase, aí ele tem que vir antes mesmo do verbo auxiliar. Mas não tem, se não tiver um pronome interrogativo, como quando, quem, como, aí você vai usar apenas o auxiliar na frente. Então, had his train already left? O trem dele já partiu? O trem dele já partiu? Sim, gente. Aqui é uma frase no presente ou no passado perfeito, tá? Começou com had aqui. Não se esqueça, começa com ele, mas ainda é a frase aqui no passado perfeito. Had his train already left? O trem dele já tinha partido? Já tinha partido? Quando, by the time, quando he arrived at the train station, quando ele chegou na estação de trem, aí você pode responder, no he hadn't. Não, não tinha. Lembrando que isso aqui é uma short answer, tá? Uma resposta curta, onde eu já falei pra vocês que vocês só vão usar no para negação, yes, que a gente já vai ver daqui a pouco, para afirmação, e aqui você coloca o sujeito, aqui é o it. Por quê? Porque eu estou falando do train, train não é uma pessoa, train não é uma, enfim, é uma coisa, então ele representa aqui o trem. Eu poderia falar aqui no it hadn't, para dizer o que sobre o trem, que o trem não o quê? Não tinha chegado. No it hadn't, aí eu coloco só o meu auxiliar com o not, já que é uma resposta na negação. E na afirmação nós temos isso aqui, ó. Had you traveled by boat before this trip? Você já tinha viajado de barco antes dessa viagem? Yes, I had traveled by boat before. Eu posso responder assim, uma resposta bem mais longa. Sim, eu já tinha viajado de barco antes. Ou você só pode responder, ou você só responde assim, ó. Yes, I had. Ponto. Bem melhor. Yes, I had. Had you traveled by boat before this trip? Você já tinha viajado de barco antes dessa viagem? Yes, I had. I know I hadn't traveled by boat. Ou seja, não, eu não tinha viajado de barco antes. Ou então você pode responder apenas no, I hadn't. Não, eu não tinha. Acabou. Ponto final. Let's practice. Vamos praticar aí rapidão. Olha aí, ó. Temos aí para você fazer a escolha da alternativa que melhor complete as lacunas abaixo. Você tem que fazer o quê? Colocar... Aqui vai ficar um pouco confuso para vocês. Por isso que eu vou ajudar vocês, que é o seguinte, ó. A resposta é essa aqui. Por que que vai ficar confuso? Porque na letra A você tem o had. Também na B você tem o had. Tá certo, você vai ter que usar o had aqui. Ok, isso já sei.
Porque aqui a primeira situação é uma situação que é o quê? Uma situação no passado simples. Ó, yesterday, ontem, I went on my first planned trip. Eu fui no meu primeiro plano de viagem. I was very nervous because eu estava muito nervosa porque aí vai dar aqui a frase no passado perfeito, que é a situação que aconteceu primeiro. I had never, porque eu nunca tinha. Aí você vai falar aqui a história de voar. Ó, eu nunca tinha voado antes. E aí o voar em inglês é to fly, mas o passado dele é flew, porque é um verbo no irregular. E o participio passado dele é flown, ou seja, ia ficar difícil para vocês mesmo, porque é uma questão irregular, para vocês verem que essas questões podem pegar. Tem o had aqui justamente, deve ser que é had, mas e agora? É esse ou é esse? Eu não sei, porque ele é irregular, não tem como saber, só se você tivesse mesmo tido contato com a palavra, e aí você saberia dessa forma. Tudo bem? Olha aí na próxima. Nós temos aí essa pergunta, que é o seguinte, como é que vai ficar? Já sabe, né? Coloco primeiro o had na frente. Depois eu vou colocar o quê? Tem o canceled e o arrived, eles estão iguais. Como é que eu vou saber que o vem primeiro? Porque um aqui é participo passado e o outro é passado. E agora, como eu vou saber, já que eles são regulares? E aí eu tenho uma tradução aqui, ó. Você chegou no hotel e eles cancelaram a sua reserva? Ou quando você chegou no hotel, eles tinham cancelado a sua reserva? A tradução correta vai ser essa aqui, ó. Quando você chegou no hotel, eles tinham cancelado a sua reserva. Então, significa que a primeira frase é o quê? Quando você chegou no hotel, quando você chegou no hotel é o passado. E quando tá aqui, ó, when you ele veio depois. E aqui na tradução ele colocou depois de propósito. Eu posso fazer isso na hora de traduzir? Eu posso traduzir primeiro esse aqui para depois traduzir o de cima? Pode, não tem problema nenhum. Então, quando você chegou no hotel, when you arrived, que é chegou, eu venho aqui e coloco arrived. Aí esse aqui é o passado. Aí o canceled seria o participio passado, mas só porque eu sei, porque o had está aqui na frente. E na minha tradução eu vi que começa com quando, e o quando é a segunda frase aqui, por isso que eu coloquei o arrived, que é chegou bem aqui. Beleza? Olha, elas chegaram as confusing words, vamos falar rapidinho delas porque elas são fáceis, não tem muito o que dizer. Before significa antes, tá? Aí nós temos um exemplo, send me the email before I leave. Me mande um e-mail antes que eu vá embora. Então você tem uma situação e uma outra situação no meio. Nem sempre é assim, tá? E o until que significa até, ou seja, aqueles exemplos que a gente falou, eu nunca tinha viajado até hoje. Enfim, aí você tem esse exemplo. I studied until it was time to go to bed. Eu estudei até que fosse a hora de ir para a cama. Então, um significa antes e o outro significa até. Tá? Vamos lá completar aí os blanks, os spaces, os espaços com before or until. Olha lá. Number 1. Please return your registration form. Aí eu tenho aqui, por favor, retorne o seu registro. O seu registro deve ser a questão mesmo de hotel ainda aqui, porque eu estou vendo a palavra room, quarto. O seu registro, onde a pessoa vai lá e escreve o nome, o endereço, enfim, para deixar no hotel bonitinho ali arquivado. Aí eu vou falar aqui quando ou até. Quando não, desculpa, eu vou falar, olha aí, ó, antes ou até, tá doido aqui, antes ou até. Aqui vai ser antes. Before, antes de você deixar o quarto, ou seja, ir embora. Na 2, no one left the room. Ninguém saiu do quarto, ninguém saiu da sala, do quarto, enfim. Aí o quê? Antes que a conversa acabasse ou até que a conversa acabasse? No one left the room. Aqui ficaria muito melhor o meu until, porque eu estou falando... Opa, só um minutinho. Porque eu estou falando de questões de até, until, até
que a conversa acabasse. Ninguém saiu do quarto até que a conversa acabasse. Tinha que ficar lá até acabar. Não podia sair antes, não. I can't wait. Eu não posso esperar. I can't wait. Eu não posso esperar, mas no sentido assim bom, tá? Bom entre aspas. É aquela coisa assim, eu quero que chegue logo o momento porque I can't wait. I can't wait until. Eita, o meu T foi errado. Foi um para ser I, o outro para ser, enfim. I can't wait until. Jesus, vamos lá. I can't wait until the summer holidays begin. Eu mal posso esperar até que o feriado de verão comece. Aí nós temos a última aí. I introduced Tom to Olivia last night. Eu apresentei o Tom para Olivia last night. They hadn't met. Eles não tinham se conhecido antes, before. Não tinham se conhecido antes. E não, eles não tinham se conhecido até. Tudo bem? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o passado perfeito. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye!